Olha, Natália, o Zelensky ele não foi procurar esses bons ofícios, né, lá atrás, né? Na hora em que, por exemplo, ele começou a sucumbir à forçação de barra da OTAN de agregar a Ucrânia e a Ucrânia se submeter a entrar na OTAN, mirando ali todo o seu arsenal bélico contra a Rússia, de cara, escancaradamente. Então, assim, eu não estou dizendo que eu apoio a guerra. A guerra, ela é condenada em qualquer circunstância pelo direito internacional, mas a gente não pode fazer de conta que essa guerra poderia ter sido evitada se tivesse havido um pouco mais de compreensão com as questões geopolíticas. O Zelensky não teve essa compreensão e agora está sofrendo as consequências de um isolamento, não só de um isolamento, mas de uma perda dentro da própria guerra. A Rússia, nessa altura do campeonato, não abre mão mais daqueles territórios, né, que poderão ser repúblicas independentes ou ingressarem na própria Rússia, Federação Russa, o território de Donbás e outro. Então, a situação do Zelensky agora é de lutar, né, por qualquer apoio, e o Mercosul disse, olha, eu não vou entrar nessa discussão aí. Como você disse, bem colocou, existem as questões comerciais, né? Mas além das questões comerciais, existe também essa ideia de que a guerra foi em si uma certa irresponsabilidade dessas pessoas. Né? Eu acho que o Bolsonaro, e o pior não é isso, é que depois o Bolsonaro disse que iria apresentar uma sugestão para o final da guerra, não sabe do que está tratando, falou das Malvinas no meio. A gente percebe que, no fundo, ele queria estar junto com aqueles nazistas, né, do batalhão Azov, e não pode estar, e, ao mesmo tempo, está ao contrário. Olha, mesmo com todos os erros cometidos, né, na condução de tudo isso, se eu fosse o Zelensky, eu não procuraria o Bolsonaro, porque ele só complica a situação dele. Não, o Bolsonaro não leva credibilidade para ninguém, o Natália. Imagina só a situação, você ter que pedir para o Bolsonaro. Não, e o pior de tudo, eu tô lembrando aqui, lembra que o próprio Bolsonaro, quando, né, estavam querendo saber se ia ter conflito, se não ia, se ia ter ataque ou não, o Bolsonaro fez aquela viagem para a Rússia, enquanto estava o mundo todo cancelando viagens para aquela região. O Bolsonaro fez aquela viagem para a Rússia e voltou para o Brasil falando, eu impedi a guerra. O Putin não vai mais atacar porque eu impedi a guerra, porque eu falei, não pode, guerra não pode, vamos todo mundo não fazer guerra. E aí foi o que ele falou, foi dessa maneira esdrúxula que ele falou, sem nenhum tipo de, não só tato diplomático, mas conhecimento mesmo.